Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino. E na aula de hoje nós vamos entender um pouquinho sobre alguns parâmetros, sobre o pontilhismo e o impressionismo, Essas são duas vertentes aí muito importantes para o estudo da arte, tranquilo? Então vamos lá. Olha só, o pontilhismo, do francês pointillisme, foi uma técnica de pintura criada na França em meados de 1880, Então, já sabemos aí que é uma técnica de pintura, não é verdade? Das artes plásticas aí. E que nasceu onde? Na França, em 1880, Nela, a decomposição tonal é obtida a partir de pinceladas diminutas, Pequenas pinceladas, digamos assim. Esse movimento ficou também conhecido como pontilhismo, Cromoluminarismo e o neoimpressionismo, Ou seja, aquele impressionismo que também quis repensar o impressionismo que já havia passado, Pinturas de pontos ou divisionismo, olha só, são vários nomes aí, O pontilhismo está centrado, no ponto, como se produz a cor, com o pincel, num modelo pictórico de natureza matemática, no qual as cores são justapostas, e não mescladas, Então, as cores aqui no pontilhismo, nós temos aí elas lado a lado, e não mescladas, misturadas, aí, como a gente tem na mistura das cores, E trabalhando-se um parâmetro aí da linguagem visual, onde nós já vimos que os parâmetros aí da linguagem visual começam com o ponto, com a linha, com a forma, que vai se entrelaçar aí com a textura, a cor, são os parâmetros aí da linguagem visual. E o pontilhismo ele vem trazendo um elemento desse, que é o ponto, E através da junção desses pontos se dá aí as formas que são obtidas com esta técnica, beleza? Bom, as pesquisas científicas na área óptica marcaram este movimento, sobretudo as de Michel-Eugène Gevrel. Ele produziu em 1839 um estudo acerca da lei das cores complementares, intitulado da lei do contraste simultâneo das cores, Então, o Michel ele já trabalhou aí inicialmente com a questão das cores, a mistura, a mescla dessas cores e o resultado que elas obtiriam. Também contribuíram muito as análises de Hermann von Helmholtz e sobre a teoria da visão colorida tricromática, E por fim, vale ressaltar que o pontilhismo foi o precursor das técnicas de pixelização e separação cromática para a televisão. Então, através do estudo aí do ponto, obteve-se aí o contexto de que esses pontos eles traziam, juntamente aí as cores que nós podemos observar, que através disso foram utilizadas aí nas antigas TV de tubos, se você observar se você ainda tiver uma dessa TV de tubo que a gente chama, ela desligada a gente consegue obter os pixels, que formam aí as cores que a gente consegue obter, Então foi através desse estudo que começou aí esse pensamento, beleza? Muito importante, E as principais características desse movimento, dessa técnica, Devemos ressaltar que o pontilhismo foi uma técnica desenvolvida a partir do movimento impressionista, sobretudo no que tange a aversão desses pela linha como delimitação, Então não havia aí
uma utilização simultânea da linha, mas sim do ponto em si. A decomposição das cores e da luminosidade enquanto forma de criar dimensão e profundidade, bem como a preferência por realizar as pinturas ao ar livre a fim de captar luz e cor, né? Também são tributárias àquele movimento, contudo, o pontilhismo está mais focado no recorte geométrico ou na pesquisa científica da cor. Então, nós temos essas duas formas aí de pensamentos para o pontilhismo, né? O objetivo é de se obter tons mais luminosos que transmitam luz e calor, né? E na figura abaixo aí nós podemos observar uma obra aí, né, com a técnica do pontilhismo, né? Observem que nós temos aí linhas ainda, né? Mas nós também podemos observar que é através do conjunto de pontos que a gente obtém aí o resultado final da obra. Tranquilo, meus jovens? Muito bem. Olha só, outra obra aí bem interessante. Nessas vocês conhecem. Nas técnicas clássicas de pintura, a delimitação das formas é obtida pelas linhas e as cores pela mistura das tintas, né? Então, a delimitação, até onde vai aquela forma, é dado pelo quê? Pela linha, até porque é a linha que vai delimitar aí a forma, não é verdade? E as cores pela mistura das tintas, né? Então, nós temos aí a mistura, o resultado da cor de acordo com a mescla e a mistura das tintas que a gente tem. Já no pontilhismo, a justaposição das cores primárias, separadas por espaços brancos muito reduzidos, acaba misturando imagens e cores, né? Então, através aí do uso do espaço com o ponto, sem a mistura das cores, é que vão dar o resultado final a que se quer, né? Dessa maneira é produzida uma terceira cor que, vista à distância, permite que uma imagem pontilhada torne-se contínua ao se misturar nos olhos do observador, que terá a impressão de um todo. Olha só que bacana, né? Então, esse é um dos efeitos da técnica, né? Através do uso de cores diferentes, mas que trazem aí, através da junção delas, de modo, como é que eu posso dizer, de uma forma apenas visual, vai trazer aí, né, para o observador, uma nova sensação de uma cor diferente, mesmo elas não estando misturadas, né, através da técnica. Tranquilo? Portanto, o tom é decomposto a partir das cores primárias, né, as quais fazem surgir cores secundárias que constituem e delimitam a forma dos objetos representados. Isso porque a alteração prismática, né, da cor realça as impressões e tons. Olha só que bacana. Então é necessário que se saiba, né, com essa técnica se saiba também a utilização correta das cores, né, primárias, secundárias, terciárias e vice-versa. E aí nós temos uma obra bem bacana que vocês já conhecem aí do nosso super-herói aí, Homem-Aranha, né? E nesta obra o autor ele decidiu utilizar o pontilhismo, olha só, tá vendo? Então vocês podem também utilizar aí essa técnica para trazer algumas obras que vocês também já conhecem, né? Para a realização de vocês, beleza? Bom, e algumas principais obras e autores, tá? Aqui nós trouxemos alguns artistas para vocês conhecerem e também pesquisarem um pouquinho a respeito, né? Nós temos aí o Paul Signac, né? Pintor francês, e um dos maiores representantes do pontilhismo, produziu diversas obras, das quais se destacam a Ponte de Asnieres e Entrada do Porto de Marselha, né, aí na França. Georges Seurat, também francês,
onde nós temos aí as principais obras dele, A Tarde de Domingo, na Ilha de Grande Jatte, e O Circo, né? Outros autores e artistas, nós temos aí Van Gogh, Henri Matisse, Pablo Picasso, todos eles utilizaram aí também o pontilhismo, né? Como vocês podem observar na imagem ao lado. No Brasil, né, o pontilhismo foi representado, tá, por Belmiro de Almeida e Eliseu Visconde, onde nós temos essas duas obras aí deles para que vocês possam entender um pouquinho, né? E aí nós vamos para o impressionismo. O impressionismo já foi uma tendência artística também francesa, com ênfase na pintura que ocorreu no momento da chamada Bela Época, né? Essa vertente teve um papel muito importante para a renovação da arte do século XX, sendo a grande propulsora das chamadas vanguardas europeias. O termo impressionismo é fruto da crítica a uma obra de Claude Monet, Impressão ao Nascer do Sol. Olha só que bacana. Então foi de uma obra de Monet que nasce aí, né, o movimento impressionista. Os pintores da arte impressionista costumavam produzir suas telas ao ar livre. A intenção era capturar as tonalidades que os objetos refletiam segundo a iluminação solar. Em determinados momentos do dia, esse movimento foi um divisor de águas para a pintura. Seus artistas não se prendiam aos ensinamentos realizados na academia. Então, através do momento em que ele se encontrava naquele ambiente, ele utilizava as cores, né, onde ele misturava para obter aquela tonalidade. A gente sabe que de manhã nós temos uma tonalidade diferente da luz do sol. Meio-dia também, à tarde também. E aí, em qualquer momento e qualquer lugar, nós temos aí várias tonalidades de cores, né? E os impressionistas, eles gostavam dessa forma de produção, né? Até para poder entrar mais nas entrelinhas das cores, digamos assim. No entanto, foram influenciados pelas correntes positivistas na segunda metade do século XIX, aos quais primavam pela precisão, né, e o realismo. Então, isso ajudou bastante, porque eles já produziam aí de forma bem realista as suas obras, né? E elas eram expostas aí em salões, né? Outros lugares aí nas entradas de teatro e esses ambientes. Algumas obras impressionistas, olha só, nós temos o Almoço da Relva aí, ó, para vocês observarem, tá? De Manet, tá? Não é Monet, é Manet. Nós temos também o Almoço dos Barqueiros, vejam que foi produzida num ambiente ao ar livre, né? Onde eles começaram aí e brincaram com as cores, bem interessante, né? Olha outra série de pinturas nenúfares em um outro ambiente, né? Então a gente observa que são vários os ambientes onde eles produzem as suas obras, né? Então as características do impressionismo são o registro das tonalidades das cores que a luz do sol também produz, né? Figuras sem contornos nítidos, sombras, né, luminosas e coloridas, mistura de tintas e vários outros aí para a gente observar, né? Então esses aí são os artistas que a gente pode conhecer e visualizar as suas obras. Bom, para a gente encerrar nossa aula de hoje, através da aula, né, a gente conseguiu entender alguns aspectos importantes com relação a duas vertentes artísticas, o pontilhismo e o impressionismo. Com relação ao pontilhismo, podemos afirmar que os artistas utilizam fortemente um elemento básico da linguagem visual, que corresponde ao quê, né? Eles utilizam mais linhas, mais forma, mais textura ou mais ponto, né? O que eles produzem aí? O que eles trazem junto com a pintura deles? Opção D, né? A gente viu que eles trabalham com o ponto, né? E através da utilização do ponto e do conhecimento das cores, obtém-se aí uma nova
forma, de cor, né? Um efeito visual interessante. Bom, por hoje é só. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a próxima aula.